Olá, alunos do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós estamos trabalhando com o nosso livro Módulo 1, página 270, As Sociedades Africanas. No século XV, ao navegar pela costa da África, os portugueses entraram em contato com diversos povos que habitavam a região. Olha só, olha que interessante, cada povo africano ele tinha seu modo de vida particular, com sua própria língua, seus costumes. E esses povos também tinham diferentes formas de se organizar politicamente. Olha só, alguns eles eram nômades. O que é que são nômades? Eles não tinham moradia fixa e viviam mudando de um lugar para o outro. Outros se uniam em pequenas aldeias familiares, sob a liderança de um rei ou rainha, de acordo com os costumes de cada povo. Além disso, também haviam impérios com governos centralizados que dominavam vários povos e grandes extensões de terra. Vamos conhecer aqui algumas características de três povos africanos do século XV. Os berberes, eles eram um povo nômade que habitava a região do deserto do Saara. Eles formavam caravanas e percorriam o deserto praticando comércio, conectando regiões ao norte e ao sul do Saara. Aqui, ó, os berberes. Outros são os mandingas. Eles formaram o Império Mali, unidade política que dominou uma extensa área no oeste da África, que incluía vários povos. Eles construíam diversos centros religiosos. Esses centros religiosos eram conhecidos como os mesquitas. Aqui, ó, os mandingas. Olha a imagem. Também nós tínhamos os iorubais. Eles formavam aldeias lideradas por um chefe. Esse líder era submetido a um rei, conhecido como Oni. Os iorubais dominavam a metalurgia e produziam obras de arte e instrumentos de metal. Aqui está o povo. As tradições culturais africanas eram muitas. As sociedades africanas elas praticavam agricultura, pecuária, caça e pesca. E também faziam troca e comércio de produtos e desenvolviam técnicas artesanais de cerâmica e tecelagem e metalurgia. Na África, a tradição oral era bastante valorizada. Os grilos eram pessoas responsáveis pela transmissão de informações de geração em geração. Aquela que você passa, o avô passa para o pai, que passa para o filho, que passa para o neto. Essas são a transmissão de informação de geração para geração. Eles narravam histórias geralmente acompanhadas por músicas. As narrativas contadas pelos grilos faziam parte das tradições das comunidades e representavam aspectos das suas histórias e costumes. Atualmente, a tradição oral e a figura do grilô permanecem importantes nas culturas de matrizes africanas. Essa tradição ela ainda é muito importante na cultura africana. Aqui nós temos umas atividades para vocês fazerem na página 271, tá? Vocês vão analisar a placa de relevo de bronze produzida pelo povo iorubá e responder essas questões. Aqui nós temos uns estudos históricos bem interessantes para vocês. Você vai fazer a leitura do estudo histórico e ampliar ainda mais o seu conhecimento. Vamos falar um pouco sobre o tempo? O tempo é um elemento central dos estudos históricos. Porém, há uma diferença entre o tempo da natureza e o tempo histórico. Como é isso, professora? É muito simples. O tempo da natureza é aquele que transcorre independentemente da nossa vontade. Ele pode ser percebido, por exemplo, pelo decorrer dos dias, pelo envelhecimento das pessoas. E o tempo histórico? O tempo histórico, por sua vez, é caracterizado pelas transformações e também pelas permanências que ocorrem em uma sociedade. Ao estudar a história, você vai perceber que existem épocas em que muitas transformações ocorrem rapidamente
e outras em que as coisas se modificam lentamente. Vamos observar quantas transformações ocorreram em uma avenida na cidade de São Paulo em cerca de 100 anos. Observar a primeira imagem, Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em 1911. Agora vamos observar essa mesma Avenida Paulista, São Paulo, em 2010. Olha só quanta diferença ocorreu do período de 1911 para 2010. Vamos trabalhar? Agora é a sua vez de realizar a atividade. Você vai fazer a leitura, se tiver dúvida, você pode reler novamente os textos do seu livro para responder as atividades. E as dúvidas nós tiramos na sala de aula. Um grande beijo para vocês e até mais.